ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse trabalho sempre vai ser de uma equipe, porque se você para, mentaliza e envia energia, você já está trabalhando em prol da positividade e também ajudando a gente a pensar e trazer algo instrutivo para todos nós aqui. Bom, tema de hoje é bullying, resgate ou oportunidade. Ser diferente é algo que nós estamos acostumados a ver no dia a dia de várias formas na vida. Uns são assim, outros são de outro jeito. Isso é normal. E para entender o assunto de hoje, nós vamos ver uma história do site Momento Espírita, que relata um fato sobre a nova geração de crianças que estão dando sinais muito claros de como será sua visão do futuro. A história é a seguinte: uma menina de 10 anos fez o pai se desculpar pelo bullying que cometia com um colega de escola no ano de 2015. Essa menina estava no ano de 2015 e falou com o pai, né? A vítima era o americano Chad Michael, que já estava com 34 anos nessa época. Ele precisava, o Chad, andar ao lado de professores para não ser perturbado pelo fato de ser homossexual e pequeno. Então, o time de futebol americano inteiro atormentava o garoto. Chad recebeu uma mensagem muito especial através do Facebook, vinda de um dos seus agressores, que é o Louis Amundsen. Esse Louis é o pai da menina, né? Isso foi em 2015, tá, gente, que aconteceu. E o Louis mandou essa mensagem pelo Facebook para o Chad, que dizia o seguinte: recentemente eu estava conversando com minha filha de 10 anos sobre pessoas que praticam bullying. Ela me perguntou se eu já fiz isso com alguém e, infelizmente, eu tive que dizer sim. O que veio à minha cabeça é o quão tolo e mal eu era quando você estava no colégio. Quero me desculpar. Se morássemos no mesmo estado, eu me desculparia pessoalmente. Nem sei se você se lembra, mas eu me lembro e sinto muito. Bom, depois disso, depois de receber essa mensagem pelo Facebook, numa entrevista ao jornal The Mirror, Chad confessou que verteu algumas lágrimas ao ler a mensagem e falou: eu sofria bullying por ser diferente, por ser homossexual e ser pequeno. Eu sofria bullying por qualquer motivo que uma pessoa possa sofrer bullying. Era horrível. Chad respondeu a mensagem de Louis, na verdade, da seguinte forma: estou bem comovido com isso. Obrigado. Aceito o seu pedido de desculpas. Em 20 anos, você foi a única pessoa a se desculpar. Espero que você possa dizer à sua filha que você se desculpou e que nós estamos bem. É incrível o que 20 anos e filhos podem fazer com a gente, não é? Ao comentar a resposta que recebeu, Louis disse: eu me senti lisonjeado, envergonhado e aliviado ao mesmo tempo. Eu devia desculpas a ele. Ele não me devia o perdão. Importantíssimo. Sempre questionamos qual a causa ou a origem dessa atitude agressiva que circula, né, dentro das instituições educacionais ou mesmo em um bairro ou comunidades. Porque uma grande parte vem do mau exemplo ou da educação carregada de preconceitos e desatinos. A maioria que pratica o bullying ou sofre ele de outra forma dentro da própria casa, ou não tem a atenção devida dos pais, ou dos tutores, ou de quem quer que seja. E por isso, agora, é tão importante implantar nessas escolas a educação que esclarece o respeito e inclui todos como um só, o que mantém o direito de todos preservados. E isso aconteceu, gente. Realmente acontece o tempo todo na nossa realidade. Você vê aí o caso do Louis e do Chad. Depois de anos, um pai é tocado pela pergunta de uma filha que fala: papai, você cometeu bullying? Por quê? Porque hoje em dia nós temos a visão de que quem comete o bullying é um vilão e não um herói. E aí a gente tem que ficar preocupado, sim, com que os nossos netos, os nossos filhos, os nossos descendentes
pensam a respeito de nós, qual era a sua fama na escola. Se você tem pendências do passado, vai lá e resolve isso, pede desculpa, pede perdão, faça amizade, fale, olha, naquela época eu era uma criança que sofria isso, que sofria aquilo, eu quero te pedir desculpa pelo que eu te fiz, foi injusto, não foi certo. Mesmo que você não tenha recebendo de volta um perdão, às vezes você receba um desprezo, receba uma chamada, em qualquer situação, lembra que aquilo que você faz gera uma consequência. E saber também aceitar essa consequência faz parte do processo evolutivo e faz parte do processo de resgate de um bullying. Porque bullying é complicado. Continuando, em questões espirituais, sempre haverá um que deve e outro que naturalmente cobra. É assim a vida toda nossa. Então, ao nascermos em um determinado corpo, praticamente já sabemos o que iremos enfrentar. O negócio é, na hora de enfrentar, conseguir lembrar que nós temos uma postura superior a essa atitude inferior. Se somos de outra cor não predominante na região, se não somos altos, temos alguma deficiência ou mesmo se temos traços de uma orientação sexual não normativa, além de outras características, tudo isso se torna material para a prática da violência verbal ou física. O termo deriva da palavra bullying, que significa ameaçar, importunar ou intimidar alguém em inglês. Esse ing foi acrescido para mostrar que a ação é contínua. Significa, para quem não sabe, em inglês nós temos o present continuous tense. O ing é continuidade, continuous tense, tempo contínuo. Então o ing colocado na palavra bullying em inglês, né, foi para mostrar que tem continuidade, ou seja, ele sofre aquilo todos os dias. Bom, na visão espírita, muitos já nascem com essa propensão à prática da humilhação no intuito de se sentirem mais confortáveis, ou com sua atual situação não aberta para todos, ou mesmo pelo simples fato de reconhecer o antigo algoz, agora em um corpo mais debilitado, que facilita a ação de sua antiga vítima. Assim também, como vai nascer aquela pessoa que já tem, ela tem aquela coisa da negatividade da vida anterior, mas ela nasce com tanto medo do que ela vai enfrentar, que ela se torna aquela criança tímida, retraída, calada, que não se manifesta. Então nós temos aí dois perfis já construídos ao nascerem, ao reencarnarem. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Que tipo de crianças nós temos dentro de casa? Muito do que vemos é resultado da discriminação e não aceitação do diferente. É mais fácil chamar de louco do que estender a mão para ajudar um médium. Por quê? Porque é um médium. Ele vê espírito, ele fala com parede, ele conversa com nada. Então é mais fácil humilhar ele, chamar ele de bruxo, de louco, do que falar, você tem mediunidade, minha mãe entende isso. Vamos conversar com a minha mãe? Não. Aquela mãe também que tem medo, vai educar o filho a falar, não vou por cima desse povo não. E isso é o que mais tem na sociedade, tá? É o que mais tem. Bom, é fácil aí, cabe aos pais ensinar essa atitude, é fácil ver isso. Então é responsabilidade de quem educa. E te digo que não adianta nada repreender sem dar o exemplo. Exatamente porque uma criança que assiste o seu destrato a alguém assimila mais esse fato do que o conselho que vai ser dito na hora para ele, em que ele está sendo chamado a atenção. Ele observa muito mais o que você faz do que você fala. Então, quando se recebe um espírito rebelde no seio familiar, ele tem que ser tratado com muito amor, para que se consiga reverter essa raiva nata em sua essência. Afinal de contas, gente, todos nós estamos aqui para aprender e modificar o que não está certo em nosso íntimo, não é mesmo? É forma íntima. Então, claro que é um processo de resgate, mesmo quando vai até as últimas consequências e termina em tragédia, ou por violência contra
o outro ou contra si mesmo. Por isso é necessário sermos abertos e manter uma comunicação bem expressiva com os que educamos, ou mesmo com os que convivemos, porque é só assim que poderemos fazer a diferença e modificar esse cenário. É a compreensão de que um processo reencarnatório está ali acontecendo. E aí fala assim, mas Max, tem certas situações que a criança, a criança não, é um jovem. Vamos pegar um menino de 13 anos que comete bullying com um coleguinha de 13 anos também, mas esse coleguinha é menor, ele é grande, ele é forte, o outro é franzino, pequenininho. E aí o que ele faz? Com essas brincadeirinhas dele, por exemplo, ele pega o menino pela mochila, joga para cima o menino. E o menino que vai cair onde ele for cair, do jeito que ele for cair. Numa dessas histórias, ele joga o menino para cima, o menino vai cair e morre porque quebrou o pescoço. Isso é injusto? Não é que é injusto. É que aquela situação, ela premeditou isso. As outras pessoas viam tudo acontecendo e ninguém tomava atitude. Então tudo caminhava para que esse final trágico acontecesse. É injusto? Não existe uma injustiça em cima disso. O que existe aí é uma falta de observação. E a responsabilidade não é só de quem pratica o ato, é de quem observa o ato e não corrige. Então, por isso que nós temos que ter uma certa atenção em ter uma relação amigável com filhos, com netos, com parentes, porque é assim que você consegue deles a informação do que está acontecendo na vida deles. Se você repreende, se você xinga, se você eleva o seu tom de voz e faz com que aquela criança viva a impressão psicológica, você está criando uma criança que não vai falar para você o que acontece na vida dele. Ele vai esconder tudo de você. Ele não vai confiar em você. Então é por isso que eu falo, o que ele vai fazer? Ele vai observar o que você faz. Existem crianças que passam por bullying na fase primária da escola, aí quando vai para a fase do colégio, no caso, né, do segundo grau, entre aspas, ele já cresce, ele fica mais robusto, e em vez de ele defender quem sofre bullying, ele começa a praticar o bullying. Porque ele entendeu que aquela atitude que fazia no passado era o que mantinha ele seguro. Vai manter ele seguro, aliás, nessa nova fase. Então é importante observar, é importante conversar, é importante o diálogo sempre presente, sempre com os seus. Tá? Olha, ser devedor de alguém é ter que carregar um peso que não é nosso, que não precisaria ser transportado por nós por tanto tempo. Temos prova disso quando sentimos o prazer, o alívio, a paz interna da libertação ao pedir perdão. É certo que o ato de pedir desculpas não nos redime perante a lei ou perante o outro, mas é o primeiro passo rumo ao equilíbrio. É o passo do arrependimento. Reconhecer que errou é uma grande vitória da humildade frente ao orgulho, que durante séculos vem sendo vencedor tantas vezes em nossos campos de batalha internos. Reconhecer o erro é autoconhecer-se, descobrir o que não queremos mais para nós, descobrir um caminho que não vamos mais trilhar. É diferente de reconhecer-se errado. Não somos errados, estamos ainda acertando e errando, o que é muito diferente. Então, é bem importante entender que você está errando, não que você é errado. Isso é importantíssimo. Ser errado é aquela pessoa que continua fazendo as coisas e talvez possa pedir desculpa porque ele precisa naquele momento daquela pessoa. Assim que ele utiliza daquela pessoa, ele volta a fazer tudo de novo. Esse é o errado. Ele se mantém errado. Agora, quando a pessoa reconhece que estava errado ou reconhece o seu erro de praticar aquela atitude, o que acontece? Ela voa, ela naquele momento ela faz isso, ela bate no fundo do poço e alça um voo
em direção ao próprio reconhecimento, à própria melhora, à reforma íntima. É a hora em que ele vê, olha, eu fui mal, por que eu fui mal? Por que eu fiz isso? Porque ele começa a se questionar. E quando você começa a se questionar de algo, significa que você está usando o seu raciocínio. E é nessa hora que você vê que o ser humano tem que ter fé em si mesmo. É a fé raciocinada. É a hora mais tranquila para se aproximar de Deus. Então, nós temos que nos dar novas chances, sempre. Chances de acertar, chances de começar de novo. Após o erro e o arrependimento, deve vir a vontade de reparar, a vontade de seguir em frente. E não desânimo por se achar incapaz, por se achar menor. Esse é o processo educacional do espírito. Não há vergonha em se equivocar, há beleza em reconhecer seus desatinos e corrigi-los, pois sempre é tempo de corrigir, sempre vai ser tempo de melhorar. Senão, não teria nem significado o ato de reencarnar. Repara, somos espíritas, acreditamos na reencarnação. Se nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na correção de nossas falhas. Corrigir falhas significa analisar as próprias atitudes, compreender em que ponto eu estou acertando, em que ponto eu estou errando, voltar atrás no que eu fiz ou procurar as pessoas e me desculpar por isso. Quando você toma essa atitude, você aciona dentro de você a chavinha da humildade. É nessa hora que você fala assim, peraí, eu sou igual a todos. Eu tenho o direito de errar e tenho o direito de descobrir que eu errei e acertar. É assim que a gente aprende na escola. É assim que vocês estudam, todos nós estudamos. É assim que nós formamos a nossa personalidade. É assim que nós aprendemos a cozinhar. É assim que nós aprendemos a correr. É assim que nós aprendemos a fazer qualquer coisa em nossas vidas. A primeira tentativa, tem a frase já, a primeira tentativa é um erro. Você não aprende, você já não nasce andando, não. Você, para andar, vai ter que levantar seu corpinho de bebê, cair. Levantar seu corpinho de bebê, cair. E depois que você começar a andar, você vai ter que aprender a controlar a velocidade para não sair correndo disparado, senão você bate na parede, você não desvia disso. Enfim, a própria vida conversa com você através do seu sistema orgânico em formação e em crescimento e em envelhecimento. Você reaprende a fazer tudo em todos os momentos da sua vida. Todos. Inclusive nos momentos mais difíceis, que são aqueles momentos em que você teve uma vida sadia a vida inteira e chega num ponto da sua vida e você sofre um problema de saúde e você vai reaprender a andar, a falar, a movimentar. E nesse momento você começa a pensar, meu Deus, como eu não dava valor quando eu sabia correr. Agora é tão difícil correr, mas de repente você olha também para um outro lado. Eu não preciso mais correr. Agora eu posso andar a passos largos, mas eu chego do mesmo jeito ao meu destino, a autocorreção. Então é isso que é importante. Nesse momento, vamos abrir os olhos, vamos observar ao nosso redor e, sem ser invasivo, vamos tentar ajudar as pessoas a orientar, a educar e a esclarecer que o respeito não é só uma palavra escrita num dicionário, é uma atitude necessária no momento e tem grande teor de mudança, principalmente quando é compreendido. Não pratique bullying, não seja injusto. E se você tem dúvidas sobre isso, procure várias associações, vários institutos de auxílio, tanto para a família quanto para as crianças.
crianças quanto para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Bom, eu acho que ficou claro. Eu acho que eu expliquei muito bem. Espero que para você tenha sido claro e tenha ficado bem explicado também. Vai lá no nosso perfil do Facebook, na nossa página, curte nossa página Espirais de Luz, vai no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, espera que a gente está colocando, já tem palestra nova lá, e confira os nossos trabalhos de caridade e fraternidade, todos direcionados para o bem-estar humano. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado por ouvir pacientemente essa pessoa novamente. Beijos de luz.